Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes da gente iniciar a história de hoje, eu queria convidar você que gosta desse tipo de conteúdo a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like. Eu vou deixar também aqui fixada no box de informação o e-mail, caso você tenha alguma história que queira compartilhar aqui com a gente. Então é isso, sem enrolação, vamos para a história de hoje. No e-mail, ele colocou: eu saí de uma seita, mas parte de mim ainda está lá. Oi, Rosilene. Oi. Eu demorei muito para criar coragem para escrever minha história. Não porque eu tenha medo de que alguém descubra quem eu sou. Os nomes que vou usar não são verdadeiros e eu não vou falar o nome da cidade nem o nome da comunidade. O meu medo é outro. Durante muitos anos eu fui ensinado que falar sobre o que acontecia dentro daquele lugar era uma forma de trair as pessoas que eu amava. Até hoje, quando começo a contar alguma coisa, uma parte de mim sente que estou fazendo algo errado. Eu tenho 31 anos atualmente, faz quase 6 anos que saí. E apesar de já ter passado tanto tempo, ainda existem coisas que eu não consigo fazer normalmente. Não gosto de ficar em lugares onde todas as portas estão fechadas. Não gosto de pessoas falando muito baixo perto de mim. Tenho dificuldade para dormir quando ouço passos no corredor. E existe uma coisa que talvez pareça ridícula para quem está lendo, mas que durante muito tempo me causou verdadeiro pânico. Quando alguém bate 3 vezes na porta, eu simplesmente congelo. Porque dentro da comunidade, 3 batidas significavam que alguém tinha vindo conversar com você. E quase nunca era uma conversa boa, mas acho melhor começar do começo. Eu conheci aquele grupo quando tinha 17 anos. Na época, eu era um garoto bastante perdido. Meu pai tinha ido embora de casa alguns anos antes e minha mãe trabalhava o dia inteiro. Eu não tinha muitos amigos e estava passando por uma fase em que não sabia o que fazer da minha vida. Foi quando conheci o Daniel. Ele tinha uns 30 anos e trabalhava com meu tio. Um dia, conversando comigo, ele percebeu que eu estava meio deprimido e me convidou para participar de uma reunião. Disse que não era uma igreja e essa frase ficou na minha cabeça. Ele falou que era um grupo de pessoas que buscava uma vida mais consciente, longe da violência, da corrupção e das coisas ruins do mundo. Na primeira vez que fui, achei tudo bonito. A reunião acontecia em uma casa grande, afastada da cidade. Não tinha nada de estranho. As pessoas eram educadas, todo mundo sorria, me ofereceram comida, perguntaram sobre minha vida. Uma mulher chamada Miriam ficou quase uma hora conversando comigo. Ela disse que eu parecia carregar muita coisa sozinho. Aquilo me impressionou. Eu tinha acabado de conhecer aquela mulher e ela parecia me entender melhor do que pessoas que conviviam comigo havia anos. Hoje eu sei que aquilo fazia parte do processo. Na época, achei que tinha finalmente encontrado pessoas que se importavam comigo. Durante as primeiras semanas, ninguém me obrigou a nada. Esse é um detalhe importante, porque quando as pessoas imaginam uma seita, pensam logo em alguém sendo arrastado para um lugar contra a vontade. Comigo não foi assim. Eu entrei porque quis e fiquei porque acreditava que tinha encontrado uma família. O líder se chamava Elias. Ele tinha uma maneira muito tranquila de falar. Nunca precisava gritar. Quando alguém fazia uma pergunta difícil, ele sorria e respondia como se já soubesse exatamente o que aquela pessoa estava pensando. No começo, ele me chamava de filho e eu gostava. Minha família não era muito carinhosa, então ouvir alguém dizer que eu tinha um propósito, que eu era importante, que existia um lugar para mim no mundo, aquilo mexeu comigo.
Depois de alguns meses, comecei a frequentar as reuniões todos os dias. Primeiro à noite, depois nos finais de semana, depois comecei a passar alguns dias dormindo na casa onde o grupo se reunia. Quando percebi, praticamente não estava mais vivendo minha vida. E ninguém precisou me obrigar. Eu mesmo fui deixando tudo para trás. Meus amigos começaram a reclamar que eu nunca mais saía. Minha mãe dizia que eu estava diferente. Eu achava que ela estava com inveja. Foi aí que começaram os primeiros ensinamentos sobre o mundo exterior. Eles não diziam diretamente que minha família era ruim. Diziam que minha família estava adormecida, que meus amigos eram pessoas que poderiam me puxar de volta para uma vida inferior, que pessoas de fora não conseguiriam entender o que estávamos construindo, e que aqueles que tentassem me afastar do grupo estavam, mesmo sem perceber, trabalhando contra mim. Era uma ideia muito simples. Se alguém me criticasse, eu não deveria pensar que talvez aquela pessoa estivesse certa. Eu deveria pensar, ela não entende. Isso funcionava. Minha mãe chorava. Eu dizia que ela não entendia. Meus amigos perguntavam por que eu tinha mudado. Eu dizia que eles não entendiam. Meu irmão tentou conversar comigo algumas vezes. Eu dizia que ele não entendia. Pouco a pouco, todas as pessoas que poderiam ter me ajudado passaram a ser consideradas inimigas. E eu nem percebi que estava acontecendo. A primeira coisa que mudou dentro do grupo foi a minha rotina. Comecei a dormir cada vez menos. Haviam reuniões que duravam até de madrugada. Depois, pela manhã, todos precisavam participar de atividades. Quando alguém reclamava de cansaço, dizia que era o corpo tentando impedir nossa evolução. Quando alguém dizia que queria ficar sozinho, perguntavam o que aquela pessoa estava escondendo. Privacidade passou a ser vista como egoísmo. Ter dinheiro só para você era egoísmo. Querer sair sozinho era egoísmo. Namorar alguém fora era perigoso. Questionar Elias era orgulho. Tudo tinha uma explicação, e todas as explicações levavam para o mesmo lugar. Elias estava certo. Eu fiquei 6 anos lá. Durante esse período, perdi o contato com quase todo mundo. Minha mãe chegou aí até a casa onde o grupo funcionava. Ela ficou do lado de fora, tentando falar comigo. Eu lembro disso até hoje. Eu fiquei atrás de uma janela observando. Ela chorava. Eu também queria chorar, mas uma pessoa ao meu lado colocou a mão no meu ombro e disse que aquilo era uma prova. Disse que minha mãe estava tentando me impedir de cumprir meu propósito. Então eu não saí. Essa é uma das lembranças que mais me atormentam, porque hoje eu sei que ela só queria o filho dela de volta. E eu deixei minha mãe ir embora. O pior aconteceu 2 anos depois. Um rapaz chamado Lucas entrou para o grupo. Ele era diferente de mim, mas questionador. Ele perguntava demais. Queria saber para onde ia o dinheiro das contribuições, queria entender por que algumas pessoas recebiam privilégios. Queria saber por que determinadas decisões precisavam ser tomadas exclusivamente por Elias. No começo, disseram que ele estava passando por uma fase. Depois disseram que ele estava contaminado pelas ideias do mundo exterior. Até que um dia Lucas desapareceu. Disseram que ele tinha escolhido partir. Eu acreditei. Todos acreditaram. Mas naquela noite eu estava no corredor quando ouvi 2 pessoas conversando. Não consegui ouvir tudo, só ouvi uma frase. Ele não vai voltar. Eu perguntei o que tinha acontecido, ninguém respondeu. No dia seguinte, Elias fez uma reunião.
Disse que o Lucas havia escolhido abandonar o caminho e que deveríamos esquecer aquele nome. Ninguém podia procurar, ninguém podia mandar mensagem, ninguém podia perguntar onde ele estava. Eu lembro de ter sentido uma coisa estranha. Pela primeira vez fiquei com medo. Não medo de Elias, medo de mim mesmo, porque percebi que estava obedecendo sem saber o porquê. Naquela noite fiquei acordada até quase amanhecer e comecei a lembrar de coisas que eu havia ignorado. Pessoas que tinham desaparecido, famílias que deixaram de aparecer. Gente que era elogiada durante meses e depois de discordar de alguma coisa, simplesmente deixavam de existir para nós. Comecei a anotar tudo escondido, não no celular. No celular seria fácil descobrirem. Eu escrevia em pequenos pedaços de papel e escondia dentro de um livro velho. Foi assim que comecei a recuperar minha memória. E quanto mais eu lembrava, mais assustador ficava. O problema é que sair não era simplesmente pegar uma mochila e ir embora. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha emprego, não tinha amigos fora dali. Minha família mal falava comigo. Eu não sabia nem como usar algumas coisas básicas que as pessoas da minha idade usavam normalmente. Eu tinha passado anos ouvindo o que o mundo era perigoso. Então, mesmo querendo sair, eu tinha medo de sair. Foi uma pessoa de fora que acabou me ajudando. Uma antiga integrante. O nome dela era Patrícia. Ela tinha saído alguns anos antes. Eu encontrei o perfil dela na internet por acaso. Ela tinha escrito algumas coisas sobre o grupo. Eu fiquei olhando para aquilo durante horas. Em uma das mensagens ela escreveu: "Se você está lendo isso escondido, saiba que você não está louco." Eu chorei. Chorei de um jeito que não conseguia explicar, porque durante anos eu tinha aprendido a desconfiar da minha própria cabeça. Comecei a conversar com ela escondido durante quase 3 meses. Ela nunca me disse simplesmente saia. Ela sabia que não era tão fácil. Ela me ajudou a encontrar um emprego e um lugar para ficar. Também me ensinou coisas que hoje parecem absurdamente simples. Como pagar uma conta, como procurar um apartamento, como fazer uma entrevista de emprego. Como tomar uma decisão sem pedir autorização de alguém. E foi justamente isso que mais me assustou. Eu não sabia tomar decisões. Eu tinha 25 anos, mas me sentia como uma criança. Até escolher o sabor de um refrigerante me deixava ansioso. Eu ficava pensando, e se eu escolher errado? Era assim que minha cabeça funcionava. Até que chegou o dia. Eu saí numa manhã de terça-feira. Disse que precisava resolver algumas coisas, levei apenas uma mochila. Dentro dela havia 2 calças, algumas camisetas, documentos e pouco dinheiro que eu tinha. Não me despedi de ninguém, não olhei para trás. Peguei um ônibus. Quando o ônibus começou a se afastar, eu achei que sentiria liberdade, mas não senti. Senti terror. Eu estava esperando alguma coisa acontecer. Esperava alguém aparecer, esperava o ônibus ser parado. Esperava receber uma ligação dizendo que eu tinha sido descoberto. Nada aconteceu. Cheguei ao meu destino, fui para o apartamento de Patrícia. Naquela noite, dormi no chão da sala. Eu lembro de acordar várias vezes. Em determinado momento, ouvi 3 batidas na porta. Meu coração disparou. Fiquei sentado no chão sem respirar. Patrícia acordou e perguntou quem era. Não havia ninguém. Provavelmente tinha sido algum vizinho, mas eu fiquei quase 1 hora olhando para a porta. Foi a primeira de muitas noites assim. Nos meses seguintes, comecei a ter crises de ansiedade.
Qualquer pessoa que falasse com muita autoridade me assustava. Eu tinha dificuldades para discordar, se alguém levantasse a voz, eu concordava imediatamente. Se alguém dissesse que eu tinha feito alguma coisa errada, eu acreditava. E havia uma culpa constante. Eu me sentia culpado por ter saído, culpado por ter abandonado pessoas, culpado por ter questionado Elias, culpado até de estar feliz. O mais estranho era que às vezes eu sentia saudade. Isso me envergonhava. Como eu poderia sentir saudade de um lugar que tinha destruído minha vida? Só depois entendi. Eu não sentia saudade daquilo, sentia saudade da sensação de pertencer a alguma coisa. E essa talvez tenha sido a parte mais difícil de aceitar. Eu tinha perdido uma comunidade inteira, pessoas com quem eu tinha vivido anos, mesmo que aquela comunidade tivesse sido construída em cima de controle. Para mim, aquelas relações tinham sido reais. Depois de sair, algumas pessoas da minha família voltaram a falar comigo. Minha mãe foi a primeira. Eu não sabia como olhar para ela. No nosso primeiro encontro, fiquei quase 20 minutos sem conseguir dizer nada. Ela só segurou minha mão e falou: "Eu esperei por você." Foi a primeira vez que chorei na frente dela, desde que tinha entrado para o grupo. Eu pedi desculpas, ela também pediu. Não porque tivesse feito alguma coisa, mas porque achava que talvez tivesse falhado comigo. Até hoje isso me dói, porque minha mãe passou anos acreditando que não tinha sido uma mãe boa o suficiente, quando na verdade ela estava tentando me salvar. Já faz quase 6 anos que saí. Minha vida melhorou, tenho um trabalho, tenho amigos, tenho uma casa. Voltei a estudar. Consigo entrar em uma igreja sem sentir medo. Consigo ouvir alguém falar de espiritualidade sem achar que vou ser controlado. Mas ainda existem coisas que ficaram. Eu ainda tenho dificuldade em confiar em líderes, ainda fico desconfortável quando alguém diz que sabe exatamente o que é melhor para mim. Ainda tenho medo de grupos que exigem que você abandone sua família para provar lealdade. E ainda acordo algumas noites pensando que estou de volta naquela casa. Às vezes sonho com um corredor e é sempre o mesmo sonho. Estou andando por aquele corredor escuro. As portas estão todas fechadas, eu tento abrir uma e não consigo. Continuo andando. No fim do corredor está Elias. Ele não fala nada, só fica olhando para mim. Então alguém bate 3 vezes na porta atrás de mim. Eu acordo. Sempre acordo nesse momento. Nunca descobri quem está batendo. Talvez seja só meu cérebro. Talvez seja uma lembrança, talvez seja o medo que ficou. Mas existe uma coisa que aprendi nesse ano. Uma pessoa pode sair fisicamente de um lugar e ainda levar muito tempo para sair emocionalmente. Eu demorei para entender que liberdade não era simplesmente poder ir embora. Liberdade era conseguir pensar uma coisa sem sentir culpa, dizer não sem medo e escolher sem pedir permissão. Amar alguém sem achar que precisava abandonar minha própria identidade. E principalmente, confiar novamente na minha própria cabeça. Eu escrevi esse relato porque durante muito tempo achei que tinha sido fraco. Achava que somente pessoas ingênuas poderiam cair em uma seita. Hoje penso diferente. Eu não entrei porque era burro. Entrei porque alguém percebeu exatamente aquilo que estava faltando na minha vida e me ofereceu aquilo com uma embalagem bonita. Primeiro me deram atenção, depois pertencimento, depois respostas. E quando eu percebi, já tinha levado minha capacidade de questionar. Talvez essa seja a parte mais assustadora. Não foi quando me disseram para obedecer, foi quando disseram que eu acreditasse que obedecer era uma escolha minha.
Hoje eu tenho 31 anos, ainda estou reconstruindo algumas partes da minha vida. Talvez faça isso para sempre, mas pelo menos agora sou eu quem decide o caminho. E se existe alguma coisa que eu gostaria que alguém tivesse me dito naquela época, seria apenas isso. Se um lugar exige que você tenha medo de sair, talvez aquilo nunca tenha sido uma família. Talvez tenha sido uma prisão. E eu levei 6 anos para perceber que a porta sempre esteve aberta. Eu só tinha aprendido a ter medo de atravessá-la. Obrigada por ter lido até aqui, Rosilene. Eu não sei se esse relato vai servir para alguma coisa, mas se alguém que estiver lendo isso estiver vivendo algo parecido, espero que essa pessoa entenda uma coisa que eu demorei anos para entender. Você não precisa odiar as pessoas que deixou para trás para reconhecer que aquele lugar estava fazendo mal a você. E você não precisa ter certeza de tudo para começar a sair. Às vezes, basta começar fazendo uma pergunta: por que eu não posso ir embora? Foi essa pergunta que salvou a minha vida. Obrigada por ter lido meu relato. Muito obrigada a você por ter compartilhado o seu relato, a sua história. Fico muito feliz de você ter conseguido sair. Espero de verdade que você consiga realmente reconstruir a sua vida. E eu concordo plenamente com o que você falou, né? Muitas vezes a gente tem a visão de fora que quem entra em uma comunidade ou uma seita, em algum grupo religioso um pouco mais fechado, acha que aquela pessoa tem uma mentalidade mais fraca, mas na verdade não. É justamente isso, eles estão oferecendo aquilo que muitas vezes a gente está precisando naquele momento. Às vezes até no momento de fraqueza, uma pessoa que está ali disposta a te ouvir, está ali entendendo a sua situação, já nos coloca para dentro. Então é isso, gente. Eu espero muito que, se alguém que esteja ouvindo esse relato tenha se identificado com alguma coisa, que tenha tanta força quanto ele para poder sair. Conta aqui nos comentários se vocês gostaram desse relato tanto quanto eu. Então é isso, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!